Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Marcos Pinheiro. E hoje o tema, nós vamos falar sobre o plano de Deus. Mas eu queria deixar um recado que ao longo do vídeo nós vamos falar também de protesto e rebeldia. E desde já estou fazendo o meu protesto. Alguns vão notar, só o fato de eu usar essa camisa aqui já é um protesto. Vou explicar isso ao final do vídeo, então não acelere e nem pare o vídeo por aí. Assista até o final que vocês vão entender, tá certo? Bom, gente, o tema é plano de Deus. Ele pode ser modificado? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois eu digo para vocês que pode. Ah, Marcos, mas está na Bíblia que Deus fez um plano e acabou, não tem mudança. Ponto final, bateu o martelo e acabou. Gente, vamos raciocinar. Está na Bíblia também que Deus nos deu livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? O direito de escolher entre o bem e o mal, essencialmente falando. Detalhadamente, o direito de escolher se eu vou fazer esse vídeo agora ou se eu vou interrompê-lo. O direito de escolher se eu vou publicar esse vídeo agora ou se eu vou interrompê-lo. O direito de você escolher se você vai ser fiel ou não a sua esposa. O direito de você escolher se você vai ser manso ou não em relação a determinadas injustiças que ocorrem na Terra, como a que eu vou relatar no final deste vídeo. Isso é livre-arbítrio. Para todos os reencarnados na Terra, todos. E no atual momento nós estamos falando entre 7 e 9 bilhões de reencarnados na Terra. Esses dados de forma exata eles não existem, né? Então se calculam aí em torno de 8 bilhões, mas a espiritualidade tem nos revelado que tem hoje em torno de 9 bilhões. Ok, de reencarnados, fora os espíritos desencarnados que estão, né, na quarta dimensão. Sejam esses espíritos, né, no que a gente costuma chamar de umbral, abismo, ou os espíritos que estão nas colônias espirituais. Pois bem, dito isto, veja bem, existe uma diferença muito grande entre plano e objetivo. E objetivo, nós estamos falando de um resultado final. Este não muda mesmo, não. O universo caminha para uma direção. E a direção é evolução. Ponto final. Aí eu concordo. O objetivo de Deus não muda. As leis de Deus são imutáveis. Mas o plano muda. E às vezes as pessoas confundem a palavra plano, sequer estudam a fundo o significado, o conceito etimológico da palavra plano e até mesmo o conceito da palavra plano usado nos dias atuais. Vocês já ouviram falar de PDCA, muito usado em empresas, mas não só em empresas, né? Empresas no sentido de pessoas jurídicas, mas também pessoas jurídicas de caráter privado, mas também pessoas jurídicas de caráter público. Ou seja, PDCA é usado numa série de situações, empresas de contabilidade, de prefeitura, empresas de comércios variados, para tudo. Toda empresa que quer crescer economicamente vai usar o PDCA, que é, em inglês, Planejament, Development, Command e, por fim, Avaliation, ou seja, planejamento, desenvolvimento, execução e avaliação. Então vamos supor que você está montando agora uma padaria e você quer fazer uma padaria legal, top. Primeiro você vai planejar no papel. Planejar. Não necessariamente o que está no papel quando executado, vai sair de forma exata, conforme você planejou no papel. Então você planeja, desenvolve, começa, né, os primeiros passos desse planejamento e executa, coloca em prática. E aí você avalia essa execução com relação ao planejamento. Se a execução saiu muito fora do planejamento, você modifica o planejamento. Basicamente é isso. Então, como nós temos livre arbítrio, se uma pessoa hoje decide ficar no mal, o planejamento de Deus vai ser um. Se um coletivo de pessoas hoje decide ficar no mal, o planejamento vai ser X. Se elas não decidem ficar no mal, mas no bem, vai ser Y. Ou seja,
a relação entre planejamento e execução da parte da hierarquia espiritual superior, ela pode ser sim modificada. É claro que não é modificada o tempo todo, como se fosse um jogo de bilhar. Mas é muito parecido, talvez essa analogia seja muito interessante, com uma partida de xadrez, onde dependendo da jogada do jogador, dependendo da forma com que ele vai jogar, o seu jogo vai ser diferente. Mas o objetivo final é dar checkmate. E esse checkmate vai acontecer. Cedo ou tarde. Cedo ou tarde, o checkmate da hierarquia superior da luz vai acontecer, onde nós passaremos de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. Todos irão para o planeta de regeneração? Todos irão ascender-se? Não. Qual o percentual que vai ascender? Vai depender da escolha de cada um. E é por isso que o plano de Deus modifica. Então, se hoje o plano, por exemplo, eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que Deus está planejando isso. É um exemplo. O plano é desencarnar 1 bilhão de pessoas em determinadas regiões, porque essas pessoas estão prejudicando no andamento do processo evolutivo rumo ao planeta de regeneração, e o plano espiritual já entendeu que essas pessoas precisam ser exiladas. Mas daqui 2 meses, essas pessoas, por um motivo de um despertar a partir de planos paralelos de Deus, como, por exemplo, o envio de extraterrestres emissários como eu, tentando modificar o planeta, fazendo barulho, fazendo ações positivas, e essas pessoas dão um despertar, esse 1 bilhão, o plano dele, que muitas vezes poderia ser dessas pessoas desencarnarem, morrerem, vamos dizer assim, próximos de um vulcão ou com uma pandemia, vai ser modificado. Essas pessoas já não vão mais desencarnar. Então a anunciação desse desencarne hoje, daqui 3 meses, 1 ano, pode ser modificada. O importante é o objetivo final. Percebem? Será que eu consegui ser claro? Porque ao mesmo tempo que para mim é muito fácil entender isso, às vezes eu fico pensando que pode ser difícil para algumas pessoas entender esse jogo de xadrez da espiritualidade aqui na terceira dimensão. Bom, aí eu falei sobre a questão do protesto, lembra? Por quê? Porque também tem o seguinte, hoje eles têm um planejamento de X ano e X acontecimentos para que a Terra se regenere. E muita gente vai ser exilada. Sabemos aí hoje que se a Terra continua do jeito que está, sem nenhum tipo de modificação, sem que as pessoas se modifiquem, façam suas reformas íntimas, evoluam, no mínimo 70% vai desencarnar e ser exilado. No mínimo. Mas isso é certeza que vai acontecer? Não, porque é um plano colocado devido ao livre-arbítrio das pessoas. Mas esse plano e as coisas que vão acontecer podem se modificar de acordo com a sua escolha, de acordo com a minha escolha, de acordo com a nossa escolha. Então, muitas vezes, pessoal, é importante um ato de rebeldia, um ato de protesto, como o que eu estou fazendo nesse momento e como os que eu já fiz muitas vezes ao longo da minha reencarnação como Marcos Pinheiro, nestes 34 anos. Hoje eu estou numa vibe mais pacífica, evitando qualquer tipo de conflito, mas até os 32 anos eu lutei muito, especialmente no campo da política, contra a corrupção, contra políticos, contra, inclusive, a maçonaria, que na minha avaliação, no meu entendimento, na minha experiência e conhecimento, manipulam tudo. Empresas, política, religiões de grande porte. E aí, eu fui, do meu ponto de vista, injustiçado. Fui exonerado do meu cargo concursado como agente de segurança socioeducativo no final de 2018 por depressão, por doença. Isso é inconstitucional. O Estado, então, fez o quê? Descumpriu uma lei que ele próprio criou. E eu estou até hoje na justiça lutando pelo meu direito em relação ao meu emprego de caráter efetivo, concursado, que eu batalhei muito desde 2013 para alcançar a efetivação, ou seja, a nomeação neste cargo em 2017.
Pois bem, é proibido usar essa camisa, que é o uniforme, tá certo? Essa camisa aqui é o uniforme do meu cargo de agente de segurança socioeducativa, que é muito parecido com o cargo de agente penitenciário, fora das dependências das unidades, né, de segurança. Pois eu estou usando e fazendo meu vídeo com essa camisa. É um ato de rebeldia e muito parecido com o do Gandhi. Quem não sabe, o Gandhi desenvolveu uma ideia muito genial na Índia, chamada desobediência civil, que era um ato de protesto, desobedecendo às leis inglesas em prol da evolução da Índia. E ele alcançou os objetivos dele, para a luz. Graças ao Gandhi, a Índia deu um salto evolutivo gigante em 30 anos, com essa desobediência civil. O mesmo estou fazendo agora. Não estou agredindo ninguém, nem falando mal de ninguém. Poderia estar falando mal de 2 governadores, porque foram na gestão entre o governador Pimentel e o Zema, mas não estou falando. Só quero que justiça seja feita. Para o bem de todos. Para o meu bem e o bem de todos. Porque é uma sacanagem fazer isso tanto comigo, quanto com você, quanto com qualquer pessoa que estivesse nesta situação. Então é uma desobediência civil. Estou usando na minha casa. Se o Estado quiser me processar, como já fez várias vezes, pelas minhas atos de rebeldia, pelos meus atos de protesto, fique à vontade. Vou me defender, claro, por estar usando dentro da minha residência, no meu espaço privado. Porque também tem isso, né? É proibido usar em vias públicas. A lei não fala sobre residência. Então fiquem à vontade para me processar, governo de Minas Gerais. Pois bem, gente, eu estou falando sobre protesto porque eu acho que alguns de vocês muitas vezes cruzam os braços. E muitas vezes precisam sim protestar, precisam sim criarem atos de desobediência civil para a melhoria do planeta Terra. Sem violência física, sem violência verbal. É possível, como Gandhi fez e como eu estou fazendo agora. Faça você também. A Terra, enquanto planeta em regeneração, e algumas pessoas que precisam despertar a partir do seu ato, a partir da sua ação, e não só a teoria, vai agradecer muito. Papai do céu, Deus, Jesus, toda a hierarquia superior da luz também vai agradecer muito. Que assim seja, meus irmãos. Um forte abraço para vocês. Namastê.